Sejam bem-vindos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Patucci, do canal Oráculos da Lua. E hoje nós vamos falar sobre um tema delicioso que todo mundo gosta, que são os signos dos zodíacos, né? E qual que é esta ligação com os oráculos, né? E como a gente pode começar a despertar esse nosso poder, essa nossa sensibilidade quando a gente faz essa conexão com o oráculo e com os zodíacos, certo? Então, eu vou falar rapidinho, tá? Vou dar alguns conceitos em relação aos zodíacos, mas são coisas bem simples. Primeiro, eu vou falar sobre o que é a astrologia. Né? A astrologia é bem simples, né? Eu não sou astróloga, tá? É um conceito bem simples. O que a astrologia ela faz? Ela é simplesmente um estudo, certo? Que ela estuda, né, profundamente e interpreta os mapas astrais, ok? E o que são esses mapas astrais? Os mapas, eles são, na verdade, de uma maneira bem simples, é uma fotografia em função do momento em que nós nascemos, né? Baseada na nossa data de aniversário, nossa data de nascimento e o horário. Eles conseguem fazer o cálculo de como se encontrava essa posição astral, né, no momento do nosso nascimento. Em função disso, é possível verificar exatamente onde se localizava o Sol, a Lua e os planetas no momento do nosso nascimento. Em função disso, que se determina quais são os nossos signos, nosso signo solar, o nosso signo lunar, os nossos ascendentes e as casas, que são uma questão mais detalhada, que daí teria que fazer um mapa astral para compreender melhor. Que não vem ao caso, porque eu não faço mapa astral, certo? Mas quem tiver interesse, eu conheço pessoas que fazem, eu posso indicar sem problema. Então, em função disso, o que a gente pode verificar? Que existem uma conexão, tá? Se a gente for ver, um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente vê as pessoas abrindo os horóscopos, com cartas na internet, muita gente abre em função dos horóscopos. Por que eles fazem? Como eles fazem isso? Eles têm uma conexão dessa informação, certo? Que a gente recebe dos oráculos em função dessa energia que é captada no momento do nosso nascimento. É muito engraçado a gente dizer isso, né? Mas é como se quando a gente nascesse, nós viéssemos com o nosso mapa, com a nossa carta já escrita, dizendo tudo que vai acontecer, qual vai ser os nossos desafios, os nossos processos. E aí nós podemos, então, na verdade, nós temos esse mapa, nós temos esse percurso que nós podemos seguir, nós podemos nos direcionar, certo? E em função do mapa. Então, hoje, o meu objetivo é principalmente falar um pouco sobre essa ligação que existe do signo e do oráculo tarô, especificamente, né? Ok? É muito abrangente, né? Quando a gente fala do tarô, são muitas cartas, muita complexidade na hora que a gente vai fazer uma abertura, mas o que acontece, a gente pode passar a informação básica, tá? Por exemplo, eu vou passar todos os signos e a ligação com alguns, né? Principalmente, eu vou falar só dos arcanos maiores, tá? Da ligação com os arcanos maiores. Vou explicar, já até comentei numa outra live, mas posso explicar rapidinho. Mas como que eu posso dizer? Existe uma característica básica, tá? Por exemplo, eu vou falar de um signo, mas eu não vou abranger, eu não estou querendo dizer que o signo ele é só isso. E quando eu falo de uma carta do imperador, eu não estou dizendo que o imperador seja só isso. Eu vou explicar um pouco a ligação, a característica que eles têm em comum, vamos dizer assim, tá? Então, outra questão é exatamente isso. Quando a gente faz uma interpretação de tarô, né? A gente tem que levar em consideração isso também. Muitas pessoas, eles falam assim, mas eu sou do signo de Virgem, eu sou do signo de Áries, né?
Mas eu não sou isso que as pessoas falam, mas na verdade a gente é um conjunto, a gente é um contexto de todos os signos, do seu signo solar, lunar e o ascendente, e às vezes nós temos características mais intensas de um signo, do seu solar ou do seu lunar, ou em determinado período da sua vida, aquela característica está mais intensa, certo? Ou mesmo em momentos não só da sua vida, mas em função da circunstância planetar, sabe? A influência da lua minguante, da lua crescente, isso tudo tem um impacto em relação a qual característica do teu signo lunar, solar ou ascendente está mais intenso nesse momento, certo? Então vamos dar uma passada. Eu trouxe algumas cartas aqui, tá? Para gente brincar um pouco com essa informação, porque eu acho que fica legal dessa forma. Por exemplo, vamos falar sobre o signo, vamos compreender um pouco essa questão, tá? Por exemplo, o signo de Áries, né? Áries, ele tem uma relação muito intensa com a carta o Imperador. Vocês podem ver que tanto a carta de um oráculo, tá? Esse aqui são só oráculos, né? Ele tem a representatividade de Áries, e quando eu busco o Imperador, esse aqui é um tarô só, tá? Ele é um oráculo só, ele não é um tarô, essa carta aqui, tá? Faz parte de um oráculo, que é o oráculo dos signos mesmo, mas essa carta aqui, ela faz parte de um deck de tarô. E aí, quando eu trago o Imperador, você tá vendo como ele traz o Áries junto? Ele é a caracterização de Áries no Imperador. Então, Áries, ele é basicamente, o Áries é um signo muito forte, né? É um signo muito ousado, ele é líder, ele é intenso, certo? E é a característica do Imperador dentro do jogo de tarô, né? O Imperador, ele é a liderança, ele é a imposição, ele é o Imperador, né? Então, são características muito peculiares, muito eu não vou, dificilmente eu vou ver as características do Imperador no signo de Peixes. Bom, como eu falei, em momentos da vida nós podemos ver, mas são características realmente que são ligadas. Então, quando a gente faz uma abertura que sai do Imperador, eu vou ter em mente que ele tem alguma ligação com um signo de Áries. Às vezes o próprio consulente é de signo de Áries, ou ele tem uma relação com alguém de signo de Áries, ou a gente tem que existir essa conexão. É onde a gente começa a trabalhar essa ideia, onde a gente começa a compreender, ter esse despertar dessa inteligência. O segundo signo, é o Touro, tá? Nós temos aqui a carta de Touro, certo? E ele tem uma ligação com o Papa. Na verdade, eu até nem falei do Imperador, do Áries, antes eu vou mostrar para vocês, olha, ele diz, eu sou, né, aqui, je suis, eu sou o Imperador. Então, o próprio Áries, ele traz essa característica com ele. E são oráculos completamente diferentes, os dois, né? Para a gente ver como existe essa conexão. A carta do Touro, ele diz, eu tenho a fé, que é o Papa, certo? O Touro, na verdade, o Touro, ele tem uma característica muito intensa, que ele necessita da estabilidade, sabe? O Touro, ele tem uma dificuldade muito grande de fazer mudanças muito drásticas na vida, porque o taurino, ele necessita da segurança, ele necessita da certeza, e principalmente da segurança financeira, ele necessita dessa segurança para fazer essa mudança. Mas ele é também um signo muito conselheiro, ele é um signo muito ligado à espiritualidade, ele é um signo mentor por natureza. E é a característica do Papa, né? O Papa, ele é assim, o Papa é aquele retraído, mas que tem a mensagem, que tem a sabedoria, mas é uma pessoa muito aterrada, muito segura dele, né? E também existe também uma certa
necessidade de vaidade, uma necessidade não é a vaidade, é o poder, a segurança, essa segurança financeira, essa coisa que ele se sente bem, ele se sente empoderado de uma certa forma. Essa é uma característica do touro e é uma característica do papa, certo? Apesar que, claro, como eu falei, tanto quando a gente fala do signo, como a gente fala tanto do Papa, eles têm seus arquétipos, eles têm muito mais características, tá? O touro, assim como o Áries, eles têm muitas outras características, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer uma live, ou um vídeo, um dia de discussão sobre cada signo, se for o caso, mas não é o nosso caso, a gente vai dar uma explanada geral, mas para que a gente possa compreender essa ligação entre o signo e o oráculo, as cartas do oráculo e tal, tá certo? Mas isso que eu quero dizer, existem muitas outras características, tá? Eu não estou limitando o imperador ou o imperador ou o papa simplesmente nessas características, tá? São vários arquétipos, são várias informações, eu estou só fazendo a conexão entre os dois, ok? Aí o nosso terceiro signo do zodíaco é Gêmeos, tá? Gêmeos je pense que os amorosos, tá? São os amantes, tá? Alors, je pense à l'amour. Então, o que o signo de Gêmeos ele é? Deixa eu afastar para vocês verem os dois, as características dos dois, certo? Tanto do signo, né, de Gêmeos, como da carta dos amantes. Então, o que é? O Gêmeos é uma carta que ele é muito... o Gêmeos ele é um signo que ele é muito pensamentos, né? Ele é muito do mental, ele tem uma ligação muito forte com o espiritual também, certo? E ele é um signo do zodíaco que ele tem muitos questionamentos, ele tem aquela questão do sentir e da razão, né? Essa dualidade emocional que existe, ela é muito intensa em Gêmeos. E quando a gente fala da carta dos amantes, é exatamente isso que os amantes eles são, né? Os amantes eles são essa inconstância entre o querer e o poder, entre o sentir e o fazer, entre a razão e a emoção. Os amantes são isso, essa inconstância, esse pensar constante do será que eu estou fazendo certo, será que é assim, será que não, será que ele me ama, será que ele não me ama, né? Então, essa é a conexão entre Gêmeos e os amantes, certo? Câncer. Câncer é je ressens la lune. Então, eu sinto a lua, eu sinto as emoções da lua, eu sinto as vibrações da lua, certo? Câncer, ele tem uma característica muito forte, que é o interiorizar, né? É o olhar para dentro e também olhar muito o passado, né? Ele tem uma ligação, ele tem uma característica muito forte de viver muito no passado, de buscar muito o passado. Câncer também é um signo muito caseiro, né? Um signo bem tranquilo. E a Lua, na verdade, a Lua ela nos traz o quê? A Lua ela nos traz exatamente isso, né? O buscar o passado, certo? Então, a Lua, ela é as ilusões, as confusões, o pensamento no passado, as imaginações, né? Tá vendo como ela idolatra a Lua? Então, quando nós falamos de Câncer, nós falamos exatamente desse sentimento da Lua, de estar sempre perdida nesse mental, nesse passado, sabe, nessas dúvidas, e o signo de Câncer, ele é um pouco assim mesmo, né? Ela até traz aqui, tá vendo? Olha, as luas, né? Ela traz as fases da lua na interiorização dele.
É muito lindo, né? Quando a gente consegue compreender essa conexão entre as cartas dos arcanos e a ligação com os signos, né? Nosso próximo signo é Leão. Leão, ela é maravilhoso, né? As pessoas de Leonino são pessoas maravilhosas. Eu amo Leonino porque eu tenho 2 leoninos em casa, né? Então, eu sou apaixonada por Leonino. Minha mamãe era leonina também, então o leão é eu quero a força, né? E é exatamente o leonino, né? O leonino, ele é o que ele quer, né? O leonino, ele quer ser visto, ele quer dominar, mas não dominar pela força física, tá? É a força interior. Leonino, ele tem um poder de magnetização muito grande, né? Mas ele ama ser o centro das atenções, mas ele é uma pessoa muito amável, muito leal. E quando a gente fala da força, o que é a força? Vocês conseguem ver aqui nessa carta, tá vendo? Ela é poderosa. Tá vendo como ela é poderosa? Ela tá em volta de feras, né? Leões e tigres e tal, mas ninguém tá preso aqui, né? Não estão amarrados, nada. Ela domina eles pela pela, pela sabedoria, né? Ela domina eles pela sabedoria. E é exatamente isso que o leonino, ele nos traz. Ele nos traz uma das características dessa força, esse poder, mas sem a força física, né? É o poder pela conquista, pelo charme, pela amabilidade, pelo socialismo, um carisma, né? Ele tem um carisma muito forte, né? E isso é uma força interior muito grande, né? Que o leonino, ele traz com ele. Então, nossa próxima carta, o nosso próximo signo do zodíaco que a gente vai ver é Virgem. Virgem, ele é Janalisa Lermita. Então, Virgem é um signo muito, muito organizado, tá? Virgem é um signo enormemente analítico, né? Virgem é o signo que ele necessita ter as informações, ter certeza do que ele tá sabendo, ter certeza do que vai acontecer, para daí tomar decisões ou fazer mudanças e tal. Então, Virgem, ele tem essa característica muito forte. E o eremita, o que ele representa, o eremita? O eremita tá vendo a visagem cansada dele? O eremita, ele representa sair de cena para buscar as informações, para buscar a sabedoria e tomar decisões com prudência. Então, a ligação entre Virgem e o eremita, ela é linda, né? É exatamente a mesma energia que a gente vê nesses dois arquétipos aqui dessas cartas, né? É o sair de cena, ou em busca das respostas, em busca, analisar, conhecer, ter a informação, ir para o campo de batalha se necessário, mas não tomar decisões, não mudar de cenário enquanto ele não tiver certeza absoluta da decisão que ele tem que tomar. Aí nós temos aqui Libra, né? Libra, que é a balança. Então, e ela é ligada com a carta da justiça, certo? Se a gente vê aqui, ó, equilíbrio na justiça. Eu equilibro a justiça. Essa são características um pouco delicadas, né? Porque, na verdade, o que acontece? O que é Libra? Libra, ela é o signo onde que ele busca sempre a boa tomada de decisões, as boas escolhas. Libra, normalmente, ele toma as boas decisões, né? Mas a justiça, ela nos fala exatamente disso, né? É a causa e o efeito, evitar pesar muito para um lado do que para o outro, certo? Ele fala muito também do equilíbrio em si, né? Então, o que é exatamente Libra?
Libra é essa energia, né? Libra é essa energia de tomar as decisões, de ser correto nas decisões, de pesar bem, e que a boa decisão, ela terá bons frutos, né? Libra normalmente toma as boas decisões. E ela é a justiça, né? Porque a justiça, ela tá aí para isso, né? Para pesar para o lado que você está fazendo certo na vida. Agora vem a minha carta. Eu sou escorpiana. Escorpião. O que é escorpião? Escorpião é je transforme la mort, eu transformo a morte, tá? Então, o que é escorpiano? Escorpiano é um signo de paixões, paixões, não é paixões pessoas, é paixão pelo que faz, paixão pela vida, paixão pelas pessoas, paixão pelos projetos, e realmente se entregar, mas é também um signo muito misterioso, né? E a morte, o que é a morte num jogo de tarô? Muitas pessoas têm medo dessa carta aqui no jogo de tarô, quando vem uma abertura, tem medo dessa carta da morte, mas essa carta aqui, ela é uma carta que eu amo, uma carta maravilhosa, porque é a morte do que não serve mais na nossa vida, né? É a transformação, é o renascer das cinzas, é quando você tem um problema e você morre, você morre numa forma de pensar, você morre numa forma de viver, você morre numa estrutura toda que você tinha existencial e renasce de novo, né? O escorpião, ele renasce 10 vezes, né? Um ano, se precisar. E o que é que eu adoro, o que eu acho realmente que eu adoro nessa carta aqui da morte, é que ele fala o seguinte, que você tem que buscar essa transformação, né? Porque toda vez que você busca essa transformação, você renasce melhor, certo? Sou mortal. Então vamos lá, Sagitário. Sagitário é je vois la tempérance. Alors, Sagitário, ele tem uma ligação direto com a carta da temperança, tá? Então, Sagitário é um signo visionário, certo? Sagitário é um signo em que ele é positivo até quando todo mundo é negativo. Ele é positivo ao extremo. Ele tem essa energia positiva. Ele tem essa energia de buscar, de sempre buscar, de sempre enfrentar e encarar todos os desafios que aparecem, certo? Porque tem uma força muito grande, né? Mas o que é a carta, o que é a temperança? Qual é a ligação da temperança? O que a temperança ela nos diz? Ela nos diz, primeiro, que ela nos pede moderação, tá? Então, essa ligação com o Sagitário, na verdade, é o seguinte: Sagitário, ele tem essa necessidade de sempre buscar a sua moderação para não se perder, né? E essa carta aqui, ela é muito linda, quer ver? Olha, vou colocar mais perto, bate reflexo, né? Mas eu vou botar mais perto. Tá vendo? Ele é um anjo, certo? Que trabalha com o fogo e com a água, ok? É como, um exemplo é como o vidro, né? O vidro você aquece e depois resfria. Aquece e depois resfria. Por quê? Porque isso vai fazer com que o vidro ele se torne com melhor qualidade. Então é exatamente isso que é o Sagitário. O Sagitário é isso, é através dos choques, né, do resfriamento, aquecimento, resfriamento, ele não tem medo de ousar em passar por esses processos para se tornar um vidro de maior qualidade, por se tornar alguém de maior qualidade. Essa que é um pouco a característica geral, tá, do Sagitário. Como eu falei, tem várias outras, né, mas estou fazendo mais uma ligação diretamente com
com essas características desse oráculo, tá? Agora nós vamos para Capricórnio. Capricórnio é je utiliza le diable. O que é exatamente essa ligação entre entre Capricórnio e a carta do diabo? O que é essa ligação? Na verdade é o seguinte, Capricórnio ele tem um poder de busca muito intenso, né? É um signo muito aterrado, é um signo que ele vai fazer o que ele tiver que fazer para buscar os seus objetivos, né? E é um signo que ele necessita muito dessa segurança material, né? Esse é o Capricórnio, né? E o diabo, o que o diabo é? O diabo é essa força que todo mundo tem. O diabo, ele fala exatamente sobre isso, sobre essa força que nós necessitamos para buscar as nossas realizações, para buscar nossos objetivos, para não desistir. E o Capricórnio, ele tem também essa necessidade, né, essa necessidade, mas não é uma necessidade negativa, é da valorização, principalmente quando a gente fala da parte profissional, né? Ele vai realmente fazer dele o melhor e o que ele não puder para ser um bom profissional, e às vezes ele se perde um pouco excessivamente, né, deixando que esse diabo tome conta e acabe prejudicando às vezes a saúde, ou mesmo relacionamentos, né, porque é muito intenso, né, ele se dá mesmo a 100% Capricórnio. Aí aqui nós temos a estrela Aquário. Aquário, ele é eu sei brilhar. Aquário é um signo, Aquário é um dos signos mais empoderados do zodíaco. Ele tem um pouco essa forma visionária do Sagitário, né? Mas ele é o Aquário, ele vê ouro aonde ninguém vê, né? Ele ousa, ele adora desafios, ele acredita, ele é iluminado, ele acredita realmente nos sonhos dele, mas não são sonhos sonhados dormindo, são idealizações mesmo, ele idealiza, né? E o que é a estrela? A estrela é a luz, né? A estrela é a vitória, ou seja, a estrela, ela é uma carta de idealismo, é uma carta de inspiração, né? E que nos diz o seguinte, que quanto mais você acredita nos teus ideais, mais luz você vai ter para atingir os seus ideais. Então, Aquário é isso, né? E aí nós vamos para a nossa última carta, o nosso último signo do zodíaco, que é Peixes. Existem alguns autores que dizem assim que peixe, da astrologia, né? Porque eu não sou astróloga, como eu falei, mas eu gosto muito de ler, de estudar, meio autodidata. Tem algumas pessoas que dizem, alguns autores que dizem que peixes, eles são, quando nós já passamos por todos os signos, né? O último signo do zodíaco, é quando ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender, que ele tem a sabedoria e o conhecimento de tudo que deveria, mas ele continua fazendo errado, né? Esse é Peixes. E normalmente os piscianos, eles são muito mais inteligentes do que eles demonstram ser, né? Peixes, ele nos fala assim, eu acredito que eu estou pendurado. A carta do oráculo, que tem essa ligação, é o pendurado. Tem alguns que falam o enforcado, né? Mas, na verdade, esse arquétipo, ele nunca está enforcado, ele está pendurado, né? Ou de perna para baixo, alguma coisa assim. O que é essa ligação? O que ele quer dizer com isso? Que os piscianos são muito sensíveis, né? Eles são muito frágeis, são muito um pouco sentimentais e tudo. E às vezes essa situação que o pisciano está é uma situação em que ele mesmo se coloca. O pendurado, ele se coloca nessa situação exatamente para se avaliar, para se autoanalisar, para buscar as suas respostas, certo?
para se encontrar. Então, é exatamente a situação dos piscianos, né, que tem essa característica dentro do oráculo. Então, olha, a gente dei uma passada rápida, tá? Não é interpretação, eu não é... Eu dei essa passada rápida, mas no sentido da gente poder, tá? Eu não estou fazendo nenhuma uma leitura, eu não tô querendo dizer que todos os signos do zodíaco são só isso, ou exatamente isso, tá? Isso é são características, são arquétipos que eu quis trazer, ligando cada um dos oráculos para a gente poder compreender um pouco, tá? Essa ligação que existe entre os signos dos zodíacos com com as cartas do oráculo, mas aqui eu trouxe só os arcanos maiores, tá? Que são as 21 cartas, né, do tarô, né? Não do tarô mesmo, né? Do oráculo de tarô. Como eu havia explicado na outra live, nós temos os arcanos maiores, temos os arcanos menores, e os maiores são essas cartas, as principais que nós falamos aqui, 12, né? Tem mais. Então, o que eu quis trazer exatamente isso, para que a gente possa, de uma certa forma, compreender um pouco como é que é essa ligação, quando a gente fala, mas as características dos signos junto com os zodíacos. Essa é toda uma ligação astral, né? Por isso que existe toda essa interpretação dos mapas e tudo, né? Porque em qual situação que nós temos, por exemplo, você tem um signo lunar, solar, ascendente. Por exemplo, o meu signo, eu sou de escorpião, né? Mas o meu signo ascendente e o meu signo lunar, eles são touro, os dois são touros. Então, eu tenho uma característica muito forte de touro. Mas as pessoas dizem, mas você é escorpiana, mas escorpiana é mais ousado, você demora às vezes para tomar decisão, você às vezes procrastina, tem uma certa... tem que ter muita certeza antes de sair da linha de conforto, da zona de conforto. Isso é uma característica do touro, né? Então, é por isso que quando a gente escuta horóscopo, faz uma leitura, ou coisa assim, você não pode ficar só ligada ao seu signo que você conhece, né? O signo normal. Você tem que conhecer sempre os três, e aí você faz um apanhado geral dos três, e consegue se conhecer um pouco melhor. Na verdade, é exatamente isso, né? Os oráculos, eles trazem essa informação, essas informações ocultas, são informações que, às vezes, a gente não está muito presente para elas, os oráculos, elas nos trazem isso, e quando a gente consegue se conectar com essa informação dos oráculos, junto com a astrologia, junto com vários outros processos, a gente começa a se despertar. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco, era exatamente isso, tá? Essa ligação entre os oráculos e os signos, tá? Essa consciência de que nós não somos só um signo, né? Que nós somos vários signos, então é muito importante que a gente possa compreender, né? Descobrir quem somos, buscar essa informação, de todos os seus signos, porque assim, quando você começa, isso que eu gostaria também de esclarecer um pouco hoje, quando a gente começa a compreender quem nós somos, a gente começa a tomar decisões mais assertivas, a gente começa a se autoconhecer. Quando a gente começa a compreender, como eu falei no começo, quando a gente já nasce com o nosso manualzinho de instrução, certo? Que é o nosso mapa astral, com todas as casas, com todas as dificuldades que a gente pode passar. Isso está desenhado no nosso mapa astral, A partir do momento que a gente consegue compreender, analisar, e aí quando a gente abre um oráculo que mostra para a gente os nossos ciclos da vida, e você começa a compreender o porquê certas coisas estão acontecendo de uma forma ou de outra forma, que tem muita ligação com o
que já estava determinado no nosso mapa, ou com as características dos nossos signos, porque isso tudo muda a tua forma de pensar, muda a nossa forma de ver situações. Isso nos ajuda a fazer uma autoterapia, certo? E, consequentemente, a gente pode começar a ajudar as pessoas também, né? Como eu digo, eu comecei a fazer a interpretação dos oráculos para mim, né? Quer dizer, a intenção era de aprender para fazer para os outros, mas muito rápido eu percebi que tinha que ser para mim primeiro. E aí, quando houve essa descoberta de compreender exatamente todo esse ciclo evolutivo, de todo esse processo que existe na vida, os porquê e as decisões que a gente toma e as consequências que a gente tem que assumir em função disso tudo, e que você começa a compreender que isso tudo já estava de uma forma escrita, desenhada, mas obviamente isso tudo depende das decisões, do nosso livre-arbítrio, fica muito mais fácil de compreender, fica muito mais fácil de aceitar, de passar para o próximo nível e principalmente durante todo esse processo ser feliz, se sentir bem, né? Porque eu acho que a pior coisa é a gente não estar bem com a gente mesmo, né? Então é isso. Beijo enorme no coração de todos e tchau!